E o mar o seguiu-se em grande bonança. Amém? O tema que Deus me deu a essa palavra é fé em meio à batalha. E mais uma vez, no ano passado eu também falei sobre fé. E este ano Deus me levou a falar sobre fé outra vez. Fé é uma palavra tão pequena, mas ela tem um significado enorme. E muitas vezes nós não conhecemos. E muitas vezes nós nem entendemos até mesmo essas passagens. Primeiro nós temos que entender que todos nós, quando nascemos, nós nascemos com a fé natural. Todos temos essa fé. E nós precisamos entender que lá em Mateus 17, Jesus nunca disse no original, no texto original, do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não disse isso. Mas quando fosse traduzir, os tradutores acharam que seria mais fácil de entender. Só que isso gerou muitos erros teológicos. No original, Jesus disse: se tiveres fé como uma semente, e não do tamanho de um grão de mostarda. E qual que se torna a diferença nisso? Como uma semente. Primeiro, a semente ela tem que ser plantada. E depois a semente tem que morrer, para que aí sim a árvore cresça. Vocês sabiam disso? Então, primeiro, a nossa fé tem que ser plantada. E depois nós temos que morrer para que ela nasça. Quem tem que morrer somos nós, para que a nossa fé brote. Todo o ser humano, como eu disse, nasce com essa fé natural. Mesmo aqueles que não creem em Deus, eles têm fé em alguma coisa. O ateu tem fé em quê? Na ciência. Eles não creem em Deus, mas eles creem na ciência. Alguns colocam a sua fé até mesmo em artistas. É algo involuntário do ser humano, mesmo que ele não perceba. O ser humano precisa colocar a sua fé em algo. E quando ele não coloca em Deus, ele coloca no outro ser humano. E nós, quando conhecemos a Cristo, nós chegamos a Ele com esta fé. Só que nós precisamos desenvolver essa fé. Eu queria ler lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 9. Lá diz assim, não vou ler todo, só um pedaço no comecinho. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. O dom da fé. Essa é uma fé sobrenatural, que nós precisamos desenvolver e alcançar. E muitos cristãos acham que a fé que eles têm quando eles chegam é o suficiente. E não desenvolvem a sua fé. E é por isso que quando a batalha começa, ele cai. Ele desiste. Ele acha que a batalha está forte demais, que ele não vai conseguir. E esse é um erro gigantesco dessa geração. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? Essa aqui doeu, tá? Essa meu lombo está ardendo até agora. Ele disse assim, que nós estamos colocando a nossa fé no que Deus faz por nós e não em Deus. Irmãos, desde ontem, na hora que a pastora Lindy estava pregando, e na hora que a pastora Mara estava falando hoje cedo, Deus só confirmando o que Deus tinha falado. Nós estamos colocando a nossa fé no que Deus faz e não em Deus. Nós vamos aos cultos, nós vamos ao congresso, como hoje, atrás de quê? Bênçãos, milagres, e não pela presença de Deus. E aí, se eu não recebo a minha bênção, a minha cura, o meu milagre, o que acontece? Vou abandonar tudo, vou parar, vou sair da igreja, não aguento mais. É uma assim. Estamos fazendo, irmãos, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Vocês estão fazendo como Israel fez no deserto.
Credo, pastor, a gente não fez o bezerro de ouro, a senhora está doida? Eu não estou idolatrando imagem. Será? Nós estamos querendo algo físico de Deus para crer nele. Nós estamos criando imagens físicas, irmãos. Nós estamos colocando a nossa fé, até mesmo em pastores, missionários, profetas. Irmão, você viu? Vai ter o culto lá na igreja do pastor tal. O pregador, rei do reteté, vai estar lá. Vou que lá, vou pegar minha bênção. Quem nunca escutou isso? E pastores, me perdoem, mas nós temos esse costume. Venha, culto do milagre, culto da bênção, culto não sei o que. Venha pegar a sua bênção, irmãos. Se criou essa geração. E o culto para adorar a Deus, cadê? Nós viemos a um culto, nós viemos a um congresso como esse, pela presença do Espírito Santo, para adorar a Deus, para sermos transformados. Bênção, cura, milagre é consequência da nossa transformação. Não pode ser o nosso objetivo. Aí a gente canta, não, irmãos, vou ter que cantar para vocês, eu tô rouca. Já não canto bem, né? Tá bem cheio, com cheio suave, senhor, senão tá lascado. E eu tô lá falando, aí o Espírito Santo começa a ministrar na minha cabeça e eu começo a cantar. Eu quero que vocês me alcançem. Todo mundo conhece. Bora puxar isso. Se Deus fizer, Deus. Se não fizer, Deus. Se a porta abrir, Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Deus. Se curado eu for, Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mas será que a nossa fé é assim? Porque daí a porta fecha, o que acontece? O milagre vem, não vem, o que a gente faz? A doença não é curada, o que a gente faz? E aí como está o coração de Deus? Vendo a gente cantando esse hino, sabendo que daqui 5 minutos a gente vai estar lá reclamando e murmurando para Ele. Porque sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Só cante se você estiver disposto a me adorar em meio a qualquer coisa, senão a sua adoração se torna vazia. Não é fácil, não. Todo mundo lembra que o ano passado, quando eu cheguei aqui, na sexta-feira, eu recebi a notícia do câncer da minha irmã. E não tem nem 30 dias que ela operou mais 3 tumores. E o médico falou para ela essa semana que se aparecer de novo, não tem o que fazer mais. Não, ela não pode mais ser operada. É só esperar a morte. E a resposta de Deus para mim não é o que eu queria. E se Deus fizer, se não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu queria entender quando que a presença de Deus deixou de ser o suficiente para nós. Quando? Curas e milagres nunca foram o propósito de Cristo quando Ele estava aqui na terra. Havia uma multidão que o seguia atrás de bênçãos e de curas e de milagres.
Eu quero que vocês respondam. Cristo podia curar a todos? Sim. Cristo podia apenas se virar, ele não precisava nem pôr as mãos, ele podia só dar uma palavra, e toda aquela multidão era curada. Mas ele curou a todos? E por quê? João 9:1, os discípulos perguntam para Jesus: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados do Pai, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Tudo que Cristo fez aqui na terra foi para mostrar a glória do Pai. E o nosso objetivo hoje está sendo estamos deixando a presença de Deus em segundo plano. Estamos esquecendo de levar o reino de Deus. Se fala tanto nos púlpitos sobre cultos e milagres, e pouco se fala sobre o reino. Pouco se fala em abandonar as suas vontades e largar a sua carne e negar a si mesmo. Isso quase não se fala mais. Mas as bênçãos e as milagres falam. Nós vamos um pouquinho além, porque o Espírito Santo queria até aqui que nós entendêssemos realmente o que é ter fé. E eu queria que a gente abrisse agora lá em Josué, porque nós vamos começar a falar da fé na batalha. Josué 2. Depois vocês deixem aberto que a gente vai ler um pedacinho de Josué mais pra frente de novo. Josué 2, nós vamos ler do 1 ao 15. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 homens espias, dizendo: Ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram à casa de uma mulher prostituta, Marque, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondendo disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E acontecendo que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis do amorreu, o Sehom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruiu. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e a ninguém mais havia ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus
em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vós peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para a casa de meu pai, e dai um sinal seguro, de que conservarei com vida meu pai e minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livraste as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este negócio. E será que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade? Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Raabe era uma que ouviu falar de Deus. Sabe quem te entendeu isso? Ela ouviu. Ela não viu nenhum milagre. Ela não testemunhou nada. Ela apenas ouviu falar sobre Deus. E ela decidiu acreditar. Ela pegou aquela fé que ela tinha e colocou em Deus. Posicionamento que os próprios judeus não tinham. Eles viram os milagres. Eles viram o mar se abrir. Eles viram o Jordão abrir. Eles tinham uma coluna de nuvem que dava sombra para eles o dia. Uma coluna de fogo à noite que iluminava o caminho. Eles comeram maná, pão que caiu do céu. Eles tinham tudo físico. Mas eles não criam. Porque quando as coisas não aconteciam do jeito que eles queriam e na hora que eles queriam, eles voltavam a fazer outros deuses. Eles viram todos os sinais. E ela apenas ouviu. E ela tomou uma decisão. Raabe apenas ouviu e colocou a vida dela e de sua família nas mãos de um Deus que ela nunca tinha visto nada. E o povo de Deus estava como? Vamos abrir Ezequiel? Depois eu já vou estar em Josué, deixa marcadinho. Ezequiel 2, 1 a 8. E disse-lhe: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Há de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Eu e tu, ó filho do homem, não os tema, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões. Não tema as suas palavras, nem te sustentes com o seu semblante, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que te dou. E hoje a gente está como? Fazendo a mesma coisa outra vez.
Só obedeço se Deus fizer o que eu quero, na hora que eu quero. Se eu receber a bênção, eu vou. Se eu não receber, eu não vou. Geração rebelde. Geração que está colocando a sua fé em coisas físicas e materiais. Uma geração que não basta a presença de Deus. Essa é a geração que diz que está adorando a Deus. E é essa geração que Deus quer despertar. E Ele está nos usando para isso. Volta lá em Josué. Nós vamos ler o 15, o 18 e o 19, o 2. Josué 2, 15. E ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. 18. Eis que quando nós entramos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata na janela, por onde nos fez descer, e recolherá em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. 19. Será, pois, que qualquer um que estiver fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Agora vai lá para o 6. Para a gente entender a parte da fé na batalha. No 6, nós vamos ler agora o 14. Josué 6,14. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. Vamos lá no 17 agora. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Agora vamos lá no 20. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si. Tomaram a cidade. 23 agora. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua família e puseram-no fora do arraial de Israel. Amém? A gente lê, a gente não entende, né? A gente acha assim que eles gritaram, caiu, acabou, passou por cima e foi embora. Mas a gente não entende que primeiro Raabe teve que confiar num Deus que ela não conhecia, que ela só tinha ouvido falar. Ela teve que esperar o processo, os 6 dias que Israel marchava em volta de Jericó. Foi fácil? E ao 7º dia, que eu falo, mas que esse eu acho que foi um dos mais difíceis. Quando começou a marcha no 7º dia, aonde toda a família tinha que estar. Ela teve que pegar a família dela e levar a uma aliança que ela tinha feito com eles. Porque a palavra diz que quem creu foi Raabe. Foi a família. Irmãos, e vocês sabem que o homem judeu daquela época era casca dura. Vocês acham que o pai dela se dava bem com ela por ela ser uma prostituta? Foi fácil ela levar o pai dela para dentro da casa? Foi fácil ela colocar toda a família dentro de casa?
Ali já começava outra batalha para ela. E quando começou o barulho, eles fizeram, caiu, ela saiu. Quando eles gritaram, começou um terremoto tremendo, um barulho ensurdecedor. Toda a muralha estava caindo. E a casa dela ficava onde? E aí era outra batalha. Ela teve que lutar contra o sentimento dela. Porque qualquer um que está dentro de uma casa, que fica na muralha, que está vendo toda a muralha cair, vai fazer o quê? Vai fugir. Você creria que você está aqui, toda a muralha que está aqui vai cair. Aqui está aqui vai cair, mas aqui que você está vai ficar. Ela teve que controlar o sentimento dela. Porque era um sentimento de fuga. E aí eu já vi muitas pessoas falarem assim, quando eu sentir eu vou. Quando eu sentir eu aceito. Nós precisamos entender que os nossos sentimentos são enganosos. Os nossos sentimentos são corrompidos desde a queda de Adão e Eva. Nós precisamos tomar uma decisão racional para depois sentirmos. Nós precisamos nos posicionar, decidir, para que depois nós sentimos o Espírito Santo. Para que a gente possa sentir verdadeiramente o que vem de Deus. Porque o que vem de mim, da Carla, pastora, eu tinha alinhado juntinho com o resto da do tinha alinhado na hora que eles chegaram, eu ia esperar a minha marcha primeiro dia. Corre, ligado. Deus, ele estava fazendo a parte dele na aliança, mas ela precisava fazer a parte dela. Deus não vai fazer o que cabe a mim e a você. Se alguém da família dela tivesse saído, a culpa seria de Deus? Se ela mesma não tivesse suportado, não tivesse cedido ao sentimento dela, Deus estava cumprindo a parte dele, mas ela precisava fazer a parte dela. E hoje Deus nos diz que nós precisamos fazer a nossa. Aí, irmãos, uma coisa que o Espírito Santo falou muito importante. Você imaginou? Rabi passa por tudo isso. Ela é levada para morar no meio de Israel. Mas e se ela chega lá e ela continua vivendo a mesma vida? E se ela chega e ela fala assim, já estou salva, vou viver a minha vida do jeito que eu quero, meu corpo, minhas regras. Isso é moda hoje, né? Quero minha liberdade. E aí? Rabi seria lembrada até hoje? Ela estaria na linhagem de Cristo? Não. Mas sabe o que aconteceu? Rabi plantou a semente que ela tinha na mão, a fé, através da decisão em crer, e pela obediência ela matou a sua carne, as suas vontades, para se tornar uma mulher segundo a palavra de Deus, e por isso ela foi abençoada. Entendeu o processo? Ela pegou o que ela tinha na mão, que era a semente da fé dela, ela plantou, ela decidiu plantar. Ela obedeceu. Ela matou a carne dela. Por isso ela foi abençoada. Há um processo. Mas hoje nós estamos pulando o processo e querendo direto à bênção.
Em Mateus, irmãos, vamos voltar lá em Mateus. Mateus 1, 5 e 6. Mas assim: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth e Obed. Obed gerou de Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, do que foi mulher de Urias. Agora pula lá para o 16, porque vai continuar as linhagens, até onde eu quero chegar. Lá no 16 diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama isso. Em Hebreus 11, lá no 30, fala assim: foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espias. Raabe é lembrada em meio aos homens de grande fé. E eu posso dizer que esse ano de 2023 até agora Deus tem me ensinado. Eu posso garantir para vocês que eu plantei a minha semente. E eu estou matando a minha carne a cada dia. Porque eu posso falar que se eu fosse viver esse 2023 pelo que eu sentia, pelo que eu queria, eu não tinha saído de dentro do meu quarto. Eu tinha fechado a minha casa e eu não queria ver ninguém. Era o quê? Porque era o sentimento que eu tinha. Era o sentimento de fuga e de me esconder, de não querer. Mas se eu fiz e eu saí, foi por obediência e temor à palavra de Deus. Porque eu tenho um temor enorme pela palavra dele. Porque tinha dias que eu não queria subir no altar e ele falava só. Tinha dias que eu falei: Senhor, mas eu não quero orar, e ele mandava. Eu falei: Senhor, mas eu quero receber cura, e ele falava: cura. Tinha dias que eu não queria celebrar, e ele falava: pega o hino do Fernandinho mais animado que tem e sobe. Sobe. Teve momentos, irmãs, que eu me colocava aos pés do Senhor e eu só chorava. Deus, Ele ouve o lamento do seu povo. Só que uma grande diferença há entre lamento e reclamação. Porque eu me colocava aos pés e eu chorava. Eu me levantava, secava as lágrimas e ia obedecer e ninguém viu meu choro. Agora é diferente quando você chega aos pés do Pai e começa a reclama porque está difícil, porque isso, porque aquilo, porque se isso não acontecer eu não vou mais, porque se fulano não fizer do jeito que eu quero eu vou largar a igreja, porque não sei o que, porque não sei. O lamento é um desabafo àquele que você crê, aquele que você confia. A murmuração é um reclamar e é uma exigência do que você quer que Deus faça, senão você vai abandonar Ele. E a gente precisa entender essa diferença. Porque Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E hoje Deus está chamando aquelas que entenderam isso, irmãos. Que
precisa plantar a semente que está na sua mão. Matar a sua carne e regar essa semente, muitas vezes com as suas lágrimas aos pés dele. Nossa. No começo do ano a gente passou por uma luta muito grande, né? A minha filha, ela começou a se posicionar. E quando ela começou a se posicionar, Satanás se revolta, né? E foram uma semana de sonhos que Deus me deu. E nesses sonhos, esses 3 sonhos, Deus me mostrou como Satanás ia matar ela. Porque ela ainda tinha brechas. Ele me mostrou a morte. E aí, o Espírito Santo falou para me falar para ela. Porque muitas coisas que ele me mostrava, me revelava, ele não me deixava falar. Só que quando começou os sonhos, o Espírito Santo disse que era para me falar. E quando eu chamei ela, ele falou para ela assim: fala para ela que não basta mais a sua oração. Que agora é ela, Deus ou Satanás. E ela precisa se posicionar. Irmãos, eu ouvi da boca de um demônio que ele iria matar ela. Porque ele usou uma pessoa, amiga dela, ele manifestou nela e ele atacou ela. E ele olhou no meu olho e disse que ia matá-la. E naquele momento eu olhei dentro do olho dele e eu disse: você não vai levar ela, porque ela é consagrada. E quando passou aquilo, no outro dia eu lá ministrando, e quando eu estava ministrando, eu caí de joelho e eu fiz uma oração. Eu disse assim: Deus, eu não tive filho para Satanás. Eu não tive filho para o inferno. Eu não tive filho para o mundo. Eu tive filho para o Senhor. Ela foi consagrada no seu altar. Eu já te entreguei ela, Pai. Eu não aceito, o Senhor te leve ela. Mas o Senhor sim. Falei: se eu sou algo, Pai, do Senhor. Falei: eu fiz uma prova com Deus, irmãos. Eu disse: Pai, se eu tenho esse chamado pastoral, se eu realmente sou uma pastora ordenada pelo Senhor, o Senhor vai fazer o milagre. Ele não vai levar. Ele não. Se ela ficar, Pai, é porque ela vai se posicionar e vai viver o chamado que o Senhor tem para ela. Mas se for para ele tirar a vida dela, Pai, o Senhor vai ter um encontro com ela e vai levar ela. Porque se o Senhor a levar, Pai, eu adoro a vida inteira. Eu não vou te abandonar. Eu desci do altar sem resposta. Eu cheguei em casa e falei para o pastor falei: prepara o teu coração. Porque só tem 2 opções. Ou ela vai firmar e vai viver para Deus no tempo do trabalhar de Deus, que não é o meu. O Deus vai levar ela. Falei: mas ele não leva. Ela ficou me olhando, segurando, firme, né? Tendo que ser o outro. Chamei meu filho, meu primogênito. Falei: Eric, prepara o seu coração, meu filho. Porque essa é uma condição que eu quero. E olha, Deus se calou durante 15 dias. 15 dias depois,
Eu usou a pastora Claudete para dar a resposta também. No culto de Purim, ela pegou, falou de Amã e disse que Satanás faz projetos para a nossa vida, mas quem decreta é Deus. E aqui nós estávamos orando, e aí de repente o Júlio, filho da pastora Fá, saiu, me abraçou e falou assim: pastora, Deus mandou dizer para a senhora que o projeto de Satanás para Luana é morte, mas o de Deus é vida. Eu aceitei. O processo está caçando, irmãos. Não é fácil. Ela está voltando, ela está firmando, mas ainda há um processo. Ela ainda está dando voltas à muralha. E não é pela minha força. É no tempo de Deus. Mas agora eu tenho a minha filha de volta. Eu tenho o amor que eu não tive dela durante mais de um ano. Glória a Deus. Passei um ano com uma estranha dentro de casa. E agora eu tenho ela de volta. E Deus já me deu a resposta. Agora eu só preciso confiar e aguardar o processo, o tempo, no trabalhar de Deus na vida dela, de ensinar ela o que ela precisa aprender, para que ela possa viver o que ela tem que viver na presença de Deus. Mas para isso, irmãos, eu tive que plantar a minha semente. Eu tive que matar a minha carne, a minha vontade. Eu tive que obedecer a Deus. E eu tive que pegar essa semente com lágrimas aos pés do Senhor. Muitas vezes eu só me coloquei aos pés dele e chorei, sem falar nada. Ele disse: levanta e faz a minha obra. E quem cuida dos seus filhos sou eu. Não é fácil. E é isso que ele está falando para nós nessa manhã. Planta a sua semente. Você está com a semente na mão, mas nós ainda estamos colocando a nossa fé no material. Por isso nós não estamos vivendo o sobrenatural de Deus. E hoje Deus, irmãos, Ele quer que a gente plante essa semente. Amém. E eu queria que o louvor subisse. Não sei se vai conseguir. Eu queria que a gente levantasse, tirasse as cadeiras.